Ah, irmãos, é gostoso demais, é muito bom, é uma benção. Deus é bom demais, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Meus queridos, eu choro mesmo, tá? Não liga não. Aleluia. Eu estava falando com o pastor Dênio: pastor, será que eu ministro nesse dia? Será que eu vou dar conta de ministrar? Do jeito que eu sou chorão, será que sai alguma coisa? Ele falou: não, pastor, você vai ministrar. É o dia que a sua família vai estar aí. Eu falei: então amém, então vamos lá, né? E obrigado, pastor, obrigado por as nossas conversas, né? Deus é bom. E hoje é ceia, hoje é dia dos pais, a minha casa está aqui, então pensei: o que eu vou ministrar nesse dia? Que palavra trazer nesse dia? E eu mexendo lá nos meus acervos, lembrei de uma ministração do ano passado, e fiz aí algumas adaptações, e nós vamos novamente nessa ministração, de 1 ano e meio praticamente, e fazendo aqui uma analogia ao Dia dos Pais, quero trazer essa mensagem e incluir algumas coisas para nós meditarmos essa noite. Prometo não me estender, irmãos, porque já são 8h05. Mas, antes de ler, eu vou pedir bastante para você ficar atento aí, filho, que eu vou colocar bastante texto, tá? E nessa noite eu quero começar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 31. Começar por esse verso. Versículo 31 de Romanos 8. Um texto muito conhecido, nós já falamos muito sobre isso e talvez você já sabe até de cor. Mas vamos lá? Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler de novo? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são essas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Irmãos, a carta aos romanos, ela é a carta magna do Evangelho. É uma carta extraordinária. Para falar de Romanos 8, nós precisaríamos aqui de meses, só de Romanos 8. Assim como nós tratamos Gálatas aqui, nós precisaríamos de muito tempo para tratar Romanos 8 e os demais textos. Porém, como não temos tempo para isso, eu vou passar um pouquinho por cima, mas pegar pontos muito importantes, para que eu e você, nessa noite, saiamos aqui com convicção, com certeza de que Deus é por você, que Ele é mesmo, mas talvez não da forma como a gente pensa, mas como a Escritura diz que Ele é. E como seria isso? Quando nós olhamos para o texto de Romanos 8, 31, Paulo está dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, que coisas são essas? Que estão no contexto. Se nós olhamos um pouco para trás, como que começa Romanos? Capítulo 1, capítulo 8 e a partir do verso de número 1. Aí você vai colocando para mim, por favor, filho. Como começa Romanos? Diz assim, Romanos 8: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo já começa assim o capítulo 8. Mas essa afirmação, quando ele diz portanto agora, ela é ainda um reflexo do finalzinho do capítulo 7. O capítulo 7, no versículo 19, Paulo vai dizer assim para nós, eu quero acompanhar aqui com vocês: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Você já se encontrou assim algumas vezes na sua vida? Você já se encontrou assim essa noite aqui, querendo agradar a Deus, mas no fundo do seu ser existe algo que luta contra isso? Eu quero fazer o bem, mas quando eu penso em fazer o mal, eu já fiz. E quantas vezes nós nos sentimos assim?
Paulo está em choque aqui no capítulo 7. Ele está dizendo: olha, o bem que eu desejo fazer, esse eu não consigo. Aquele algo mais intrínseco, aquela verdade, aquilo que você tem dentro de você, muitas vezes você está lutando, fala: Senhor, eu quero tanto ser perfeito, eu quero tanto ser melhor, eu quero acertar mais, eu quero deixar de praticar algumas coisas, mas quando você vai olhar para dentro, para o seu inconsciente, você vai ver que está lá, agindo, pulsando dentro de você, e você fala: e agora? Como que eu agrado a Deus? Como que eu faço a vontade de Deus? Paulo está dizendo: como que eu vou fazer isso? Até que ele chega a uma pergunta extraordinária, que é o versículo 24, que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta para nós mesmos? Você olha para você e fala: e agora? Eu quero tanto agradar o meu pai, eu quero tanto fazer algo para agradá-lo, mas aí você olha para você e fala: como eu sou falho, como eu sou miserável, como que eu posso alcançar algo de Deus sendo quem sou? E aí a gente começa a lutar com as nossas próprias mãos, a gente tenta fazer as coisas da nossa própria forma, e aí isso vai deixando a gente muitas vezes naquela neura, fala: eu quero agradar e não consigo, e agora? Como que eu faço? Aí essa pergunta de Paulo é retórica, porque ele mesmo dá a resposta. No versículo seguinte, ele diz assim: graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sirvo a lei de Deus, mas na carne sou escravo da lei do pecado. O meu espírito agrada a Deus, a minha carne ainda continua fazendo as vontades, as pulsões daqui. Então essa guerra a gente vai ter para sempre, mas existe algo que aconteceu na cruz do Calvário, seu nome é Jesus Cristo, que nos transformou, nos libertou, nos transportou do reino das trevas para o reino de luz, e neste lugar eu tenho paz com Deus, através de Jesus Cristo, não mais através, muitas vezes, da minha própria força, porque muitas vezes a gente se confunde. A gente acha que para atingir a perfeição eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a Deus para ser salvo. Não, você não precisa ajudar a Deus. Deus já fez por você. Já está feito, já está pronto. Agora eu o sirvo com alegria, mesmo sendo falho e pecador, mas sirvo a Ele com uma garantia, com certezas de que Ele já fez por mim. Então, a partir disso, a partir de eu saber que Jesus Cristo vai realmente me libertar dessa situação, o capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: então, portanto, a partir de agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ele continua: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez. Deus o fez. Foi Deus quem fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador. Jesus se fez pecador por mim e você. Ele tomou o nosso lugar. Se fez pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já estamos vivendo em Espírito? Nós já conseguimos nos passar deste lugar? Nós estamos caminhando para este lugar para viver em Espírito, em novidade, não mais presos às coisas, a ritos, a leis humanas. Estamos passando para este lugar, estamos indo para este lugar para viver no Espírito, da qual não nos prende mais, não tem mais prisão quando vivemos em Espírito, porque não tem mais condenação. Jesus já fez. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus é por nós. Mas é por nós porque o que Ele fez liberta a mim e você de qualquer prisão. Não tem mais prisão para nós. Estamos livres. E aí outra coisa também que nós encontramos no contexto de Romanos 8, está no versículo 15, que diz assim o versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Não, vocês não receberam um espírito de temor, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Paizinho. Painho, ô painho, paizinho. Você consegue olhar para ele assim? Chamá-lo de paizinho, painho, papaizinho? Nós não recebemos um espírito que nos escravize. Nós recebemos um espírito por adoção, da qual agora podemos clamar, paizinho. Não tem mais muros, não tem mais barreiras. Eu quero dizer para nós essa noite, eu sei que talvez é uma noite emotiva para muitos de nós, por conta dos pais, mas quero dizer, você tem pai. Nós temos pai. Nós não somos órfãos. Não. Nunca. Jesus disse, eu não os deixarei órfãos. Eu vou para o pai, mas vai vir alguém aí. Vai vir alguém aí. Você não é órfão, querido. Esse sentimento de orfandade, muitas vezes que nos ronda, nos cerca, talvez por experiências ruins que tivemos, experiências difíceis, talvez nós temos esse sentimento de orfandade, por diversas coisas. Isso talvez tenha te acompanhado até hoje. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós temos a convicção de que temos Pai. E não só isso, o texto diz mais, o versículo 16, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você tem pai. Você tem pai. O seu pai, e ele não é um pai ausente. Talvez as experiências que você teve. Só quero dizer que talvez a nossa experiência não foi uma das melhores. Você talvez não teve uma experiência legal com o seu. Talvez o seu você nem conheceu. Talvez o seu já partiu, assim como o meu. Talvez o seu está aqui. Se seu pai está aqui, você já olhou para ele? Deu um sorrisinho para ele hoje? Seu pai está aí do seu lado? Seu pai ou sua mãe, você já olhou para ele e falou, nossa, que bom que você está aqui. Que bom ter você aqui, mãe, pai. Porque faz falta, irmãos. Só quem não tem sabe, né? Mas quero dizer para você, você tem pai. Você não está órfão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Vamos lá? Vamos continuar? Romanos 8, versículo 26 vai dizer assim para nós: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mas ajudar na fraqueza, talvez a gente se pergunta, né? Como que pode um Deus se preocupar com a minha fraqueza? Um ser tão magnífico, enfim, os atributos de Deus. Mas a Escritura diz que Ele nos assiste, Ele é assistente. Ele está ali, junto. Ele é consolador. Ele é consolador. Ele nos assiste na fraqueza de ser. Na fraqueza do momento, na fraqueza que provamos na vida.
Eu não sei se você entrou aqui em momento de fraqueza, em momento vulnerável, em alguma área da sua vida, eu não sei, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo te assiste na sua fraqueza, porque está escrito que Ele nos ajuda. Só que muitas vezes a gente quer dar uma de super-herói, a gente quer passar uma imagem de que nós somos intocáveis, que não, a gente não desmonta. Sim, a gente desmonta também, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo às vezes pastor, líder, a gente desmonta também, a gente também sente e tem momentos de fraqueza. Só que quando nós somos sinceros, quando a gente não se engana, não se auto-engana e assume diante do Senhor: Senhor, eu sou assim, eu sou assim. Sabe o que é extraordinário com isso? Que Ele te assiste e Ele te ajuda. Ele te ajuda quando você é sincero, Ele te ajuda quando você é leal, quando você fala realmente quem é você para Ele. E é maravilhoso isso, porque esse Espírito, Ele além de nos assistir, Ele diz, o texto continua dizendo que nós não sabemos como orar. E diz o texto: pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, irmãos. Ele intercede junto às profundezas de Deus. Ele entra em um lugar que muitas vezes a gente não consegue, e não consegue mesmo. E o Espírito entra neste lugar e intercede por nós. Ele leva a Deus o incomunicável. Às vezes você está orando, às vezes você está tentando expressar algo e você não consegue de fato expressar aquilo que você tenta transmitir. Neste momento o Espírito está ali transmitindo o incomunicável ao Pai. O Espírito intercede por nós. É Deus orando a Deus por mim. Olha que coisa extraordinária, o próprio Deus intercede por nós. Através do incomunicável, existe uma linguagem muitas vezes que eu e você não consegue expressar ao Pai, e o Espírito está ali, ouvindo e levando nas profundezas. É Deus por mim, por nós o tempo todo. Se Deus é por nós, Deus é. Aleluia, glória a Deus. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. O Senhor tem você aqui, ó. O Senhor tem você aqui. Deus é ou não é por nós, irmã Rose? Mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. O seu filho, quando faz algo de errado, deixa de ser seu filho? Talvez você tenha aqui um histórico do seu filho, talvez o pior deles. Mas pergunto para você, que talvez o seu filho tenha te dado um pouco de dor de cabeça, ele deixou de ser seu filho? Em algum momento? Pergunta para o seu pai, para a sua mãe, por mais trabalho que você deu para ele, para ela, se ele deixou de ser seu pai ou sua mãe. Às vezes nós não conseguimos olhar para Deus assim. Olhamos para Deus como se Ele fosse, um ser que nos pune. Um ser que pisa, esmaga a gente assim, porque a gente, às vezes, pinta o cabelo de verde, faz uma borboletinha aqui, faz uma tatuaginha aqui,
às vezes passa um lápis um pouco mais escuro. E aí a gente acha que Deus vai olhar para nós e falar: você pintou o cabelo, agora você não é mais meu filho. Talvez tem pessoas aqui dentro que passaram por situações parecidas com isso e se sentiu frustrado com Deus, porque achou que Deus ia te deserdar, porque você passou uma base diferente na unha, tantas coisas mais. Não, querido, você tem pai. Você tem pai. E um pai que te assiste. Um pai que já pagou o preço. Não tem mais condenação. Te deu o espírito de adoção. Você é filho. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue comunicar, Ele está lá. Gente, olha o que nós temos a nosso favor. Olha o que nós temos a nosso favor. Por isso eu tenho muito receio com moralista. Gente muito moralista, eu fico com o pé atrás. Porque geralmente moralista, ele é tudo aquilo que ele condena. Se ele condena alguma coisa, você olha, você vai ver, irmão, ele está tudo por trás ali. Então eu tenho muito cuidado. Não sei se você tem, eu observo muito. Então cuidado com o moralista, que às vezes ele é complicado. Mas o nosso pai não é moralista. O nosso pai não. E então, o versículo 28 vai dizer: quando eu entendo que não tem mais condenação, que eu sou filho e que eu sou assistido por Deus, eu sei o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles. Quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, essa consciência de que Ele me restaurou, essa consciência de filho, essa consciência que sou assistido por Deus, então agora eu sei que tudo, independentemente do que seja, eu tenho essa consciência em Deus. Eu tenho isso comigo, porque Paulo está dizendo para nós que Ele sabe por causa disso tudo que está acontecendo em Deus, mesmo que a gente viva em fraqueza. Olha que coisa estranha, antagônica. Viver em fraqueza, mas tendo o poder de Deus na minha vida. Como que pode uma coisa dessa? Só em Jesus Cristo isso é possível. Mesmo tendo as nossas crises, Márcia, que varam noites às vezes, e mesmo nesse momento Ele está lá. Ele está lá. Se Deus é por nós, quem será? Quando eu confio nele, quando esse entendimento me possui, bendito aquele que sabe, que crê e descansa. Você pode passar, irmãos, e nós passamos por muitas coisas, mas bendito aquele que sabe que tudo coopera, independentemente do que esteja acontecendo. Então, depois disso tudo, o versículo 29 também nos diz, vamos para o final: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O meu destino, o seu destino é se tornar um Cristo de Deus, alguém à imagem de Jesus Cristo, homem. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito, e Deus deixou aqui, que de antemão conheceu, também os predestinou conforme a imagem do seu Filho para ser, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora vamos ler, porque o que acontece a partir de agora? A partir do versículo 31, a partir do versículo 30. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. E o que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é, quem será? Que força, que poder, que potestade, qualquer coisa que exista no universo, quem pode ser contra, se eu tenho Deus comigo? Se eu tenho o Pai ao meu lado, se eu tenho tudo isso disponível a mim, se eu tenho todas essas garantias,
garantias firmadas em Deus. Quem pode ser? Por quê, irmãos? Porque no 32, vamos ler: aquele que não poupou o seu próprio filho. O seu próprio filho não foi poupado, mas o entregou por todos nós. Sabia que alguém se entregou por você? Mesmo você sendo quem você é? Mesmo você sendo quem você é? Pastor, mas você não sabe a minha história, você não sabe o que ia acontecer. Eu não sei mesmo, irmão. Mas sabe o Espírito que intercede, que leva ao Pai as nossas intercessões? Ele sabe, e mesmo Ele sabendo quem você é na sua profundeza, Ele entregou o próprio Filho dEle. Ele entregou o seu próprio Filho. Olha isso, diz mais, vamos lá? Assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Vamos lá? É Deus quem os justifica. É Deus quem te torna justo, por Jesus Cristo. É Deus quem nos justifica. Quem te condenará? Quem? Vamos lá? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmão, se Deus é por você, olha o Deus que você tem do seu lado, olha o que Ele fez por você, olha o que Ele fez por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Você entrou aqui atribulado hoje? Com guerra. Como que você entrou aqui? Como está? Será a tribulação? Será a angústia? O que mais? Será a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por quem? Por Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, ou nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer mais garantias? Que garantia você quer? Eu te dou uma garantia para você ler todos os dias, se você quiser, Romanos 8. Leia Romanos 8 na sua casa, no seu serviço, no celular, na rua, e olha lá: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Não existe mais condenação para mim, Ele já pagou o preço por mim, não tem mais, não tem. Nós estudamos Gálatas aqui, e qual que era a proposta de Gálatas? Existia um grupo que queria trazer de volta as leis, queria trazer de volta os costumes, e Paulo falou: chega, acabou, não precisa de mais nada, é só Jesus e mais nada, só Ele é suficiente. Ele já fez o que foi necessário fazer. E por que a gente ainda fica tentando cavucar e trazer? Porque às vezes a gente olha assim, o texto fala para nós: não tenho mais condenação contra mim. Mas, pastor, eu ainda carrego culpas, eu ainda carrego problemas, coisas que eu não consigo resolver. Quero dizer para você nessa noite que através do sangue de Jesus, se você crer, a culpa já foi deixada, fixada na cruz do Calvário.
Agora é hora de tratar esse resquício que ficou, mas a culpa, a condenação, já foi, acabou, já está resolvido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes a gente pega esse texto para usar como vingança. Já viu? Crente vingativo? Não porque fez isso para mim, mas Deus é comigo. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, Luana. Eu já vi muito isso, irmãos. Eu já vi muito assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Misericórdia, pastor, misericórdia. Não, irmãos, isso não bate. Não bate com o que Cristo deixou, com a palavra, olha eu. Não bate. Não existe mais condenação para nós, mamãe. Não tem mais. Acabou. Estamos em Cristo Jesus. Estamos firmados nele. Somente nele. Descansa. Como disse a Márcia, viva em paz, morra em paz. Né, Márcia? Fique em paz. Estamos livres. Estamos livres. Jesus, através dele, através do sangue dele. Como eu disse, eu tenho muito problema com moralista. E também tenho problemas, irmãos, com pessoas que jogam os outros no inferno por qualquer coisa. Meu Deus. Meu Deus. Quero dizer para o que eu vou falar aqui parece herege, tá? Tá gravando, né? Eu vou falar com jeitinho. Parece herege, tá? Mas o que eu vou falar para você é: para você ir para o inferno, você tem que fazer um esforço muito grande. Sabia? Porque só se você abandonar esse amor, só se você não quiser essa graça, se você não quer essa graça, esse amor, aí é outra história. Mas nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso a nosso favor. Tudo isso está ao nosso favor. Como negar isso? Como não querer algo maravilhoso? Eu quero ler um texto agora, que nós vamos passar para o momento da ceia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto. Colossenses, capítulo 2. Eles vão colocar aqui, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23, e depois nós vamos para o capítulo 2. Perdão, filho, é Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim o texto: Ele é a imagem do Deus invisível. Olha o Deus que você serve, presta atenção nesse texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Olha só o Deus que é por você. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse. Você e eu fomos reconciliados consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora
Agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Olha como Deus vê você: santo, inculpável e livres de livres de qualquer acusação. Ele te vê santo, ele te vê inculpável, livre de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Agora, para finalizar, no capítulo 2, versículo 6 em diante, vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. É um alerta: tenham cuidado para que ninguém escravize vocês novamente, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Irmãos. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não como era feito nos judeus, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. O que é isso, pastor? Isso aconteceu, o versículo 12 já responde: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Irmãos, Ele nos perdoou todas. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você chegou aqui com um histórico, irmão, que você olha assim e fala: não vou mostrar meu histórico para o pastor, não vou mostrar o histórico para o pastor Dênio, não vou mostrar meu histórico para ninguém, porque se eu mostrar, eles me mandam embora. Talvez você chegou aqui com um histórico difícil, mas quero dizer para você que esse histórico não representa nada para ele, porque ele já perdoou todas as transgressões. Nós já fomos perdoados, irmãos. Jesus, o dia que fez a ceia no cenáculo com os discípulos, disse: esse aqui é o meu corpo e esse aqui é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de muitos para perdão. E sabe o que mais ele fez? Continuando no versículo 13: ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Existia um escrito de dívida, existia um decreto contra mim e contra você, e o que aconteceu? Que nos era contrário. Esse decreto nos condenava, não tinha recurso para esse decreto. Não tinha como, Suzane, entrar com recurso, não dava, não tinha jeito. Esse aqui era condenação mesmo, já estava no final. Mas sabe o que ele fez com esse decreto? Olha aqui o que ele fez, ó.
Não tem mais decreto. Não tem mais dívida. Não é verdade, Rebeca? Não tem mais dívida. Ele removeu pregando na cruz. E o versículo 15: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A gente não tem noção do que aquele homem pregado na cruz estava causando. Aquele homem com os braços abertos na cruz estava expondo muita coisa. O inferno foi despojado, irmãos. Não tem mais poder. A morte não tem mais poder. Os poderes e autoridades foram despojados. Tudo. O que é despojar? As armas jogadas ao chão. Em João 12, Jesus disse que se a semente de trigo não caísse no chão e não morrer, ficaria só, mas se morresse daria muito fruto. Depois ele diz: está na hora desse mundo ser julgado. O inferno vai ser despojado e eu vou atrair todos a mim. Aleluia. Meus irmãos, se nós entendermos isso, se nós entendermos isso de verdade, o que Jesus estava fazendo na cruz por nós, Ele atraiu todos a Ele, despojou o inferno, julgou aquele povo que o condenou, que o matou, mostrando para todo mundo: olha o que eles fazem. Mas sabe de uma coisa? Não tem mais condenação para nós. Você é filho. O próprio Deus intercede. É Deus que intercede por nós. Se eu tenho um Deus que intercede por mim, o que mais eu vou querer? O que mais que eu posso querer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é, e ponto. Amém? Pastor Dênio.